para falar da segunda atitude que nós podemos fazer diante dessa distância da nossa essência, diante de estarmos longe de nós mesmos, Anselmo Grun ele traz uma reflexão que é muito singular, que é muito importante, que ele vai trazendo dicas de maneiras para você conseguir se aproximar da sua essência, ou seja, se aproximar do seu si mesmo, de quem você é, daquilo que você é na sua essência, que isso é muito importante. E eu quero assim frisar muito isso. Por que é importante estarmos perto de nós mesmos? Porque é perto de nós mesmos que nós conseguimos encontrar a felicidade em nós mesmos. E encontrando a felicidade em nós mesmos, nós conseguimos encontrar uma autonomia emocional muito grande, de modo com que nós não fazemos um movimento de dependência do outro para ser feliz. Não, é claro que os outros nos faz felizes, isso é muito importante, mas os outros não podem ser o fundamento da nossa felicidade. A felicidade ela precisa estar alicerçada em nós mesmos, nesse divino, nesse ser divino que habita o nosso peito, nesse Deus que habita o nosso coração, e que quando nós reconhecemos que Deus habita o nosso coração, habita o nosso ser, aí sim, nós conseguimos encontrar a nossa essência. Nós conseguimos encontrar o nosso si mesmo, aquilo que nós somos. Nós somos seres divinos, seres de Deus. Nós somos de Deus, viemos de Deus e um dia voltaremos para Deus, como dizia Santo Agostinho. E aí, é dentro dessa perspectiva agora que eu quero te convidar a entrar junto com o Anselmo Grun na reflexão que ele faz no Jesus como Terapeuta. Inclusive, essa leitura eu super recomendo para vocês. É uma leitura muito rica, muito valiosa. É um livro assim extraordinário que pode fazer você estar mais perto de si mesmo e encontrar a cada leitura de cada tópico um momento com que você consiga perceber o quanto você é importante, primeiramente para Deus e depois para si mesmo, o quanto você é importante para si. Amém? Então, é isso que nós queremos trazer agora como reflexão. Para a gente iniciar, então, essa segunda forma que nós podemos utilizar para conseguir encontrar a nossa essência e encontrar um caminho para solucionar as nossas distâncias, né, de si mesmo, eu quero te convidar a refletir sobre a passagem bíblica que está lá em Lucas 15, Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, do versículo 8 ao 10. O tema dessa passagem é a moeda perdida e encontrada. Vamos lá então para a reflexão da palavra de Deus, que Jesus quer falar conosco nessa noite. Qual é a mulher que tem 10 moedas e, perdendo uma, não acende a lâmpada e varre a casa e a procura atentamente até achá-la? E depois de achá-la, não reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a moeda que tinha perdido, e por isso que eu vos digo, assim é que haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos meditar sobre essa passagem bíblica aqui. Nós temos alguns elementos importantes para a nossa reflexão. O primeiro é a mulher. Nós temos a figura, principal da mulher, que é a personagem onde Jesus trabalha, E essa mulher, ela tinha 10 moedas, E só assim, a título de curiosidade, o número 10 na Sagrada Escritura significa a completude. Ou seja, essa mulher que tinha 10 moedas, ela tinha a sua completude, ela se sentia completa, ou seja, ela estava próximo da sua essência, ela tinha as 10 moedas que representava a sua completude enquanto ser humana,
Ou seja, essa mulher ela se sentia completa, se sentia íntegra consigo mesma. E aí, essa mulher, Jesus conta que essa mulher perdeu uma dessas 10 moedas, ou seja, ficou com 9 moedas. E essas 9 moedas simboliza a incompletude dessa mulher. Ou seja, quando essa mulher ela perde uma moeda, ela perde a sua completude. Ela se distancia, ela se afasta da sua essência. E existe um movimento, que esse é o movimento que Groom ele quer nos ensinar, para que a gente consiga encontrar a nossa completude. Por quê? Essa mulher, ela tem 2 atitudes. A primeira atitude ela acende a lâmpada da casa dela. E a casa aqui significa a casa interior, a casa do coração. A primeira atitude dessa mulher, então, é acender a lâmpada para conseguir encontrar a moeda que ela perdeu. E o que simboliza nessa passagem a lâmpada? A lâmpada nessa passagem significa a razão. Quando eu utilizo os instrumentos da minha razão, ou seja, do meu consciente, da minha capacidade de reflexão, para conseguir me encontrar. Então, o primeiro elemento que Anselmo Groom nos ensina a fazer com que nós começamos o nosso caminho de retorno a nós mesmos nós precisamos acender as capacidades da nossa racionalidade, da nossa reflexão. Porque todo ser humano ele é capaz de refletir. Todo ser humano. Alguns têm uma confiança maior na sua capacidade de reflexão e outros têm menos confiança na sua reflexão. No entanto, todos nós temos essa capacidade. Basta a gente refletir, basta a gente dar oportunidade para a gente conseguir movimentar a nossa capacidade de reflexão. Então, Anselmo Groom nos relata que essa lâmpada é a nossa razão e que é através de reflexões racionais que nós conseguimos encontrar os primeiros caminhos de voltarmos para a nossa essência. Beleza? E olha só que interessante que eu vou contar aqui um testemunho de um amigo meu que se identifica muito com isso que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Então, nesse momento eu vou exemplificar o que eu estou querendo dizer para vocês. Tem um amigo meu, muito gente boa, muito companheiro meu, que passou por um momento bem turbulento de separação da sua namorada, né? Ele namorou 5 anos com a sua namorada, né? E depois acabou terminando. Ele sofreu muito, né? Ele não esperava que ela iria terminar com ele e acabou sofrendo muito com essa separação, né? E aí ele começou a pesquisar e a utilizar os métodos racionais dele para entender o porquê que ele estava se sentindo triste, por que ele estava se sentindo mal com a separação da sua namorada, né? E aí ele começou a perceber que ela era muito bonita para ele. Ele começou a perceber características dela que exaltava mais ela e diminuía ele. Ou seja, ele começou a perceber que ele não era capaz de encontrar uma mulher da mesma altura que ela. Olha só que interessante. E aí ele sofria muito, por quê? Porque essa menina era um tesouro para os olhos dele, né? Ele admirava muito ela, ele tinha ela como uma figura muito importante para a existência dele. Quando ela rompe esse vínculo com ele, ele perde os fundamentos daquilo que faz feliz ele, né? Ou seja, a felicidade não estava propriamente nele, mas estava nela, né? Ela contribuía muito com a felicidade e a realização dele. Quando ela rompe com isso, ela rompe com aquilo que fazia ele feliz, com aquilo que dava a essência para ele, né? Com aquilo que dava para ele alicerces para a vida dele. Então, assim, aí ele começou a perceber que, desde a sua infância,
ali no seu período de adolescência, existia um trauma. Através das reflexões dele, né? Ele percebeu que desde do período de adolescência, sempre tinha os amigos que tinham um tênis mais bonito, uma roupa mais bonita, um cabelo mais estiloso, os caras eram mais da modinha e ele não era tanto da modinha, né? E aí, por não ser tanto da modinha, os caras que andavam sempre na modinha né? Ficava sempre com as meninas mais bonitas, né? E ele não conseguia ficar tanto com as meninas bonitas porque ele não se sentia tão bonito assim, né? Ele não andava tanto na moda assim. E aí o que ele começou a perceber? Que ele não tinha capacidade de namorar uma menina bonita. Ele só tinha capacidade de ficar com as meninas não tão bonitas, né? Que ele avaliava como não tão bonitas, né? Então existia uma autoestima muito baixa dele nesse sentido, né? E aí quando ele consegue encontrar uma namorada onde ele fica 5 anos e essa menina é bonita, e aí eu sou o cara, né? Ele consegue sentir que ele é capaz de namorar com uma menina bonita e ele se sente bonito também. Só que a beleza dele não estava fundamentada e pautada nele, mas estava fundamentada nela. Por quê? A razão pelo qual ele se sentia bonito não era uma razão dele, mas era porque ele estava namorando com uma menina bonita. E olha só que interessante, gente, que agora eu vou finalizar já esse exemplo. Ele estava se sentindo mal porque lá desde o passado ele acusava a si mesmo como um homem incapaz de namorar com mulheres bonitas. Por isso que ele se sentiu tão mal quando a namorada dele terminou com ele. Porque para ele, a namorada dele era muito mais bonita daquilo que ele tinha capacidade de encontrar. Olha só que profundo. Então, esse amigo meu, ele utilizou dos métodos racionais para conseguir encontrar com as suas verdades, com aquilo que causava frustração dentro dele. Entendeu? Todos nós temos essa capacidade. Você que está me escutando aí, eu também tenho essa capacidade de refletir e de pensar naquilo que me marcou lá no passado. Por isso que é extremamente importante utilizar o nosso passado não como permanência, mas como referência. Grava isso no seu coração. O seu passado nunca será um local de permanência. Não podemos permanecer no passado. O passado ele deve servir de uma referência para que tudo aquilo que aconteceu no passado não aconteça de novo no presente. Entende? E aí, olha só que legal, que maravilhoso essa reflexão desse amigo meu. Ele começou a valorizar a sua beleza. Se ele, lá na fase dos 15 anos, não andava tanto na moda, então ele começou a andar mais na moda, ele começou a mexer mais no cabelo dele, ele começou a se valorizar, ele começou a se cuidar, e aí ele começou a perceber que aquelas vestimentas, né, aquelas roupas espirituais que eu estou dizendo aqui, né? Aquelas reflexões que ele tinha de que ele não era uma pessoa bonita, começaram a não ser mais aplicáveis para o homem que ele é hoje, né? Ou seja, aquilo que aconteceu no passado já não fala mais no presente dele. E agora, ele se sente super bem, ele se sente um cara atraente, bonito, mas por quê? Porque ele deixou aquelas palavras que ele utilizava lá no passado para trás. Aquilo já não era mais uma permanência para ele, aquilo servia como referência daquilo que ele foi, mas que ele já não era mais aquilo, que no presente ele era uma pessoa bonita e ele se sentia como uma pessoa bonita, atraente. E aí sim ele conseguiu encontrar um caminho que levasse para perto da essência dele, para perto daquilo que ele é. Porque todos nós, enquanto filhos de Deus, enquanto essência, todos nós somos bonitos. Ninguém nasceu feio, porque Deus não faz uma obra feia. Deus, ele é o autor de uma obra de arte belíssima.
E essa obra de arte belíssima é você, é eu, é o Jair, é todos nós. Por isso que ele criou a humanidade no 6º dia. No último dia da criação, ele disse: façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança. Você é imagem e semelhança de Deus. Se Deus ele é perfeito, você também é perfeito.